Oi, gente. Vou dar uns minutinhos pro pessoal entrar pra gente começar, tá? Dá uns 2 minutinhos. Estão me ouvindo bem? Tudo certo, graças a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Opa! Deu uns probleminhas técnicos aqui. Boa noite. Tudo certo, né? Com áudio e coisa. Então tá bom. A galera aí chegando. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Richelle, sou terapeuta ocupacional, sou gaúcha, mas moro hoje em Santa Catarina. Trabalho com crianças típicas e não atípicas, trabalho com desenvolvimento infantil, rotina, tudo que envolve a criança, o desenvolvimento dela, eu trabalho. Hoje, fisicamente, eu trabalho numa PAI, numa associação para pessoas com deficiência, e dou também consultoria para crianças típicas, um pouco de comportamento, afetividade infantil. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a ordem. Só para então vocês se situarem, a providência divina é maravilhosa. Eu estava começando já um apostolado, fazia tempo, e aí querendo começar e rezando por isso, daí a Cássia chegou, viu mais ou menos que a gente se encontrava e até ontem ela mexeu. Não, você entra com diploma, eu entro com os filhos. Eu disse, gente, mas isso é desleal, né? Porque ela tem 3 japoneses, coisa mais linda, e um pedaço de papel, isso não dá certo. Mas, então, né, além da Cássia, outras meninas maravilhosas que vocês vão ver por aí, que são mães, que são empreendedoras, não sou mãe ainda, que são empreendedoras, que estão aí na luta e que juntas a gente está trocando muitas ideias muito edificantes. Então vamos lá, né? Eu vou começar essa live de uma forma diferente. Eu imagino, vocês devem ter chegado aqui pensando que eu ia falar sobre uma visão da ordem para adultos, né? Porque a maioria, o meu público aqui é adulto. Mas eu irei falar aqui, eu quero combinar com vocês que eu vou falar aqui sobre a ordem para as crianças. Porque, na verdade, essa é a minha área, esse é o meu domínio. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou falar como se desenvolve a ordem nas crianças e aí eu vou pedir para que vocês apliquem isso na vida adulta. Eu quero fazer esse convite para que a gente fique mais interessante, mais dinâmico, porque eu acho que é sensacional falar um pouco sobre isso, um pouco do desenvolvimento infantil para a gente chegar na ordem e como ordenar as crianças, tá? Então, vamos começar. Existem 3 faculdades humanas que operam em nós pessoas, tá? Principalmente, e aí eu vou sempre linkando, fiquem calmas. A primeira delas são 3 faculdades: a sensibilidade, a afetividade e a inteligência. Essas 3 faculdades são o que opera tudo na nossa vida, as nossas decisões, os nossos desejos, os nossos encontros, tudo que opera são essas 3. A sensibilidade, a afetividade e a inteligência. O que é a sensibilidade então, Richelle? A sensibilidade são os 5 sentidos, são a forma em que nós sentimos o mundo. A questão do tato, olfato, paladar, visão e audição. A terapia ocupacional sabe que agora já se fala em mais 3, mas eu vou deixar nos 5 para que vocês entendam. Hoje a gente já fala da pró-percepção, da pró-interação e também do sistema vestibular, que a gente também sente o mundo. Mas para não confundir a cabeça de vocês, que isso é coisa de DTO, mas eu vou puxar um pouquinho pro meu lado, vou falar dos 5 que vocês já conhecem.
A sensibilidade, ela é desenvolvida em nós no momento que a gente nasce. Desde o útero, na verdade. Quando a gente consegue não ouvir a voz dos nossos pais, né, da nossa mãe e do pai, mas a gente consegue entender e identificar a vibração do som quando eles falam, e aquilo nos acalma quando a gente sai da barriga da mãe. Então não é que eles reconheçam a voz, mas eles reconhecem aquela vibração que eles sentiam desde o útero. E desde o útero a gente já desenvolve tanto o sistema proprioceptivo, quanto o sistema tátil, né? E o sistema auditivo também. Mas, quando eu falo de sensibilidade como faculdade humana, é a questão que a sensibilidade ela é presente na vida das crianças até os 3 anos. E elas são puramente sensibilidade. O que é isso? Elas sentem tudo a partir dos 5 sentidos e devolvem ao mundo a partir dos 5 sentidos. Depois disso, quando elas começam a amadurecer, isso vem entre a questão da afetividade, que é o quê? Que é a memória desses sentidos, que após 3 anos de exposição aos estímulos que o mundo inteiro oferece de diversas formas, ela começa a usar o sentimento, aquilo que ela sente a favor dela, que entra a questão das birras, das negociações. Por isso que criança com 1, 2 anos, a gente precisa realmente mapear essa birra para entender o que ela é. Porque às vezes pode ser uma crise, pode ser uma... Não é necessariamente uma birra, não. A birra que eu falo, que eu tô me referindo aqui, é a birra em que eles testam o poder deles no mundo. E isso dá pra ser até depois dos 2 anos e meio, mas antes a gente tem que ver o que tá acontecendo. Por quê? Por a questão da sensibilidade, 90% dessas birras que os pais falam é uma questão de desprazer. É a forma em que eles ousam chamar a atenção para demonstrar que aquilo não é prazeroso. Porque a sensibilidade é isso, é o prazer e o desprazer, aquilo que nos incomoda e aquilo que nos acomoda. E depois de tudo isso, depois da questão da sensibilidade, da afetividade, entra a questão da inteligência, mas a inteligência só vai aparecer como elemento na vida das crianças depois, lá dos 12 anos de idade. O que é essa inteligência? Claro, ela pode aparecer antes, dependendo da mediação que os pais e como eles criam e desenvolvem essa criança. A inteligência é quando nós conseguimos identificar o que é verdadeiro e o que é falso nos sentimentos. A sensibilidade recebe, a afetividade guarda aquilo e a inteligência pensa. Isso é verdade, isso não é verdade? Onde que tá isso? Como que eu administro isso? Será que isso que eu tô sentindo é verdadeiro, é falso? Eu vou voltar nisso depois. Mas linkando tudo isso. As crianças, vou falar delas hoje. As crianças, tô repetindo porque o pessoal tá chegando novo aí. As crianças, que são a minha paixão de vida, elas precisam de ordem. Por que elas precisam de ordem, Richelle? Porque o mundo que é confuso, que é feio, que é... Eu vou repetir sobre a sensibilidade. Eu vou voltar no final. No final eu vou fazer um linkão, daí eu volto, tá? Então, as crianças que são criadas num mundo confuso, barulhento e feio, faz com que a criança se afaste dele. Se a criança é criada... Porque lembrem que eu falei a questão da sensibilidade, da afetividade. Se ela só recebe coisas feias, barulhentas e confusas, ela se esconde dele. Vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho uma paciente de 8 anos, querida, e ela é o típico de criança que é fora da realidade. Ela não consegue pegar o concreto e transcender. É aquela criança que uma vez eu estava atendendo ela, e aí apareceu uma aranha na sala, e aí deu aquele fuzuê, porque a minha colega tinha fobia e não sei o quê. E aí você pergunta pra ela, tá, mas fulaninha, o que aconteceu? Aí ela já olha pra mim e fala assim, nossa, uma aranha entrou aqui, mordeu meu dedo dela, pegou a princesa e não sei o quê. E ela é fora. E aí, o que é isso? É uma criança em que a gente não tem diagnóstico fechado. É uma criança que vive fora da realidade. A gente tem uma suspeita por trás de uma vulnerabilidade social, mas isso é uma criança fora da realidade. Alguma coisa na estrutura dela, de forma feia, fez com que ela bloqueasse a realidade. E a realidade era estressante para ela, não é proveitosa, não é convidativa, então ela prefere bloquear e criar uma outra realidade na cabeça dela. Isso é muito sério com as crianças, porque se a gente apresenta para as crianças os estímulos que não são bons,
elas acabam se fechando à realidade. E aí eu vou voltar nas 3 questões do mundo, tá? Feio, barulhento e confuso. Vou me pegar no confuso, porque... Vou pegar nos 3, tá? Porque eu quero que vocês realmente aprendam. Eu combinei com a Cássia de que essa ia ser a live da teoria mesmo. Que aí na quarta a gente fala da prática e na sexta a gente responde todas as dúvidas de vocês. O que acontece? O mundo confuso é um mundo em que a criança não sente uma segurança nele para ser criança, para ser autônomo. Vocês querem ver uma coisa muito grande? Vocês querem ver um exemplo muito grande? Os comandos mal dados. Por exemplo, 90% das birras, o problema está na mediação dos pais. 90%, assim, ó, isso aí é dado. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei da sensibilidade, que a criança recebe e não consegue processar ainda? O que acontece? Muitas das ordens que a gente dá é no grito. E aí, quando a gente fala um mundo confuso, a gente grita e aí a gente quer largar um conteúdo. Tipo, fulano, você era pra ter feito isso. Uma criança até os 6 anos, até os 3 principalmente, mas até os 6, ela não vai prestar atenção no conteúdo. Ela vai prestar atenção no grito, porque vai ser uma hiperestimulação auditiva. E aquilo vai fazer com que ela o quê? Se esconda, bloqueie. E não confie mais naquele pai. Não consiga confiar nele para poder fazer de novo. E, aliás, ela nem vai aprender a fazer de novo. Ela vai simplesmente fazer de novo porque ela não entendeu o que ela tem que fazer. Ela só entendeu o grito e aquilo fechou. Então, muitas crianças que às vezes choram. Desses dias uma colega veio me contar, super engraçado, eu achei bem triste. Ela assim, ai, você acredita que a fulaninha, filha dela deve ter 1 ano, ai, o meu marido grita com ela brincando e ela chora, você acredita? Eu disse, eu acredito. Mas é lógico, por quê? Porque não importa o conteúdo, importa a forma que é colocado. Então, o grito, a agressão, o berro, ele não vai só assustar a criança, e você vai fazer com que a criança bloqueie aquilo, todo o conteúdo que você vai trazer. Então, dar sermão por grito, dar sermão em agressão, a criança não vai aprender. A criança vai ficar com medo. Por quê? Por causa daquela questão da sensibilidade, ela não tem maturidade de prestar atenção. Quem é que presta atenção num grito? Nossa, você não presta atenção. Até quando eu comecei a estudar sobre isso, eu brinco que foi até uma cura, porque eu via essa hipersensibilidade auditiva em mim quando eu tinha um relacionamento, e aí o meu ex-namorado gritava comigo, e quando ele gritava, eu me fechava de uma forma que eu não entendia mais o conteúdo. Podia ser qualquer coisa, ele podia não ter razão ou ter total razão, aquilo me fechava. Eu comecei a pensar e eu disse, não, mas espera aí, isso tem uma imaturidade lá na sensibilidade. Por quê? Porque eu não consigo nem guardar aquele conteúdo. Eu consigo só receber aquele super estímulo auditivo e não consigo guardar. E eu não consigo pensar sobre, eu não consigo pensar se ele tá certo, eu não consigo pensar se ele tem razão, se ele não tem. Aquilo me dói de uma forma, eu digo, não, peraí, vamos amadurecer isso aí. Aí, né, apliquei os Paranauê comigo mesmo e aí, vamos lá. Então, o que funciona, tá, com crianças? Você precisa pedir a Deus a graça da ordem para ser calma, para falar com palavras fáceis, para que a criança entenda o conteúdo. Você quer ver um exemplo muito prático? Por exemplo, tocar a mão no fogão, tá? A criança vai com a mão no fogão, você grita, fulano, não faz isso. Tudo bem, ele vai parar, lógico, ele assustou, mas ele não entendeu que ele não é para fazer isso. Se você pega a mão dele, até os 3 anos você tem que ser mais bruto, mais físico, tá? Tira a mão de perto, tira ele de perto, senta, explica, ó, fulano, ali fica quente. Por quê? Porque ele pode ser que na sua casa ele nunca mais coloque a mão no fogão, porque ele vai lembrar do grito e vai se bloquear. Mas na casa de qualquer outra pessoa ele não vai entender, porque ele não entendeu que não pode colocar a mão no fogão. Ele entendeu que você grita toda vez que ele faz isso. Então, o maior erro dos pais muitas vezes é esse, é mediar a birra de forma inadequada, e aí ela volta e volta 20 vezes mais, e a criança fica teimosa, fica desordenada e muitas outras coisas. Esse é o mundo confuso, que é o mundo de uma criança sem autoridade, sem que o pai desenvolva essa segurança para que ela comece a pensar sobre as coisas e comece a guardar os sentimentos de forma certa. E o mundo feio, tá? O que é? As crianças precisam de beleza.
As crianças precisam de natureza, precisam de músicas boas, de histórias boas, de poesias, de quadros bonitos, de uma flor em casa. Eu não tô falando de altas decorações lá, não. Eu tô falando do mínimo de beleza. Por quê? Porque as crianças precisam ter um referencial. Se você é católica, eu sei que a maioria do pessoal que tá aí deve ser. Sabe, nós cremos numa beleza infinita, nós cremos em algo, um mundo belo, um mundo em que tudo isso é passageiro. Então, esse é o momento de nós educarmos as crianças na beleza, explicar do céu. E aí, nós temos o terceiro mundo, que é o terceiro mundo dos cabelos brancos da Richelle, que é o mundo que eu mais brigo. Quem me acompanha há tempo sabe. Eu faço post, eu faço stories, eu mando 1000 coisas, eu chamo as pessoas na conversa com todo mundo, que é um mundo barulhento. Que mundo barulhento é esse? É o mundo dos excessos. As crianças hoje, nesse mundo moderno, estão o tempo todo viciadas excessivamente em coisas. Doces, açúcar, televisão, tablet. Eu já falo rindo que o pessoal sabe que eu encho o saco de todo mundo. Mas a televisão, as músicas inadequadas, sabe? Tudo isso, eu vejo as consequências na prática. Eu trabalho com atraso do desenvolvimento motor, galera. Eu vejo as crianças não sabendo brincar umas com as outras por causa da porcaria do tablet. Então, nós precisamos ter um cuidado excessivo por isso. Por exemplo, as músicas infantis, até separei mais aqui. Sabe? Pra que elas foram criadas? Pra que a galinha pintadinha foi criada, gente? Para prender a atenção da criança. Foi para isso que ela foi criada, não foi para outra coisa, não foi para educar a criança. E ela faz isso muito bem com aquelas músicas fortes, aquelas cores sobrecarregadas, aquele posicionamento de cor de criança para chamar a atenção. Ela foi criada para isso, para que a criança fique 5 horas ouvindo as mesmas músicas e não enjoando. A galinha pintadinha foi criada para isso. Por exemplo, né? Eu sempre falo daquela música do Eu Tirei o Pau no Gato. A gente cantava tão bem, tudo bem que ela não ensina nada, mas a gente cantava de roda super bem. Daí veio a galinha pitadinha, colocou um pancadão e as crianças não param de cantar isso de forma totalmente inadequada. E eu sempre dou exemplo, eu sei que muita gente aí acompanha o Carlos Nadalim, mas eu não ouvi as músicas ainda, não peguei os livros ainda, então não posso falar, mas sei que é muito bom. O que acontece, que eu recomendo muito para os pais, tem no YouTube um grupo que chama Palavra Cantada. Por que eu gosto da Palavra Cantada? Porque eles usam uma música de som inadequado, com vários instrumentos, para alinhar, ordenar a questão auditiva, ordenar os estímulos. Eles falam de grande e pequeno, eles falam de tantas coisas do cotidiano da criança. Eles ensinam a cor, ensinam tantas coisas. E aí você vê, de um lado a palavra cantada, em que a criança pode ouvir boa parte do dia, versus o Meu Pintinho Amarelinho lá, que não tem nexo, entende? Aquela música do Pintinho Amarelinho não tem nexo. Por quê? Porque olha só o que fala. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Tá, mas que mão? Que tamanho de pintinho é esse que cabe na mão da mãe, da filha, de todo mundo? Não existe esse negócio. Então, a gente precisa cuidar realmente do que as crianças estão ouvindo, estão vendo. Gente, a gente está na geração que as crianças estão perdendo a sua personalidade por causa desta porcaria da tecnologia. As crianças estão se escondendo do mundo, as crianças estão num mundo extremamente barulhento, extremamente feio. Não tem beleza hoje no mundo das crianças e a gente precisa trazer isso como os pais. Quem é os responsáveis? Somos nós, pais, que colocamos a criança no mundo, que somos responsáveis pela criação dela. Porque quando você chegar lá no juízo, o senhor vai te perguntar. E aí, o que você fez? E eu te pergunto, o que você está fazendo? E eu não tô falando de largar o seu emprego para ficar 5 horas com a criança ou 10 horas com a criança. Não, eu tô falando para você realmente estar com a atenção voltada para a criança, estar com a atenção voltada para a criança. Ali falaram que a palavra cantada tem clipe de duplo sentido. Não sei, tá? Os que eu vi, que foram uns bens legais, mas aí se depois você quiser mandar pra galera que você achar de indevido aí, você manda. Mas o que acontece? E é dentro desse referencial o Baby Shark, pelo amor de Deus.
Bom, é o que eu falei, galera. Esses desenhos foram feitos para prender a atenção da criança, ponto. Aí você decide se você quer que seu filho assista 3 horas daquilo, quer que assista 5 minutos. Esses dias eu cheguei lá na minha cunhada, inclusive a minha sobrinha tá de aniversário hoje. E aí ela tava muito brava que o Benny tava apaixonado por um desenho tal de bebê lá. Aí eu disse, ele vai fazer 2 anos. E aí ele disse, e aí eu falei assim pra ela, não, mas o que tem esse bebê? Porque ele não é de assistir televisão, eles não assistem televisão lá, assim, com muita coisa. E aí eu cheguei lá e eu disse, eu vou sentar pra ver o que é esse nenê. E aí é um desenho lá que, tipo, é pra isso mesmo, a função é essa, é viciar as crianças nele. Porque o bebê corre, daí ele puxa o rabo do cavalo, do gato, o gato mia, e aquele monte de coisa, e nananã, e um monte de estímulo, hiperestimulação cognitiva. Gente, eu precisaria de 2 horas para falar dos déficits que tem, tá? A televisão na vida das crianças, no desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, no processamento da aprendizagem, tem muito déficit por causa do excesso de tecnologia, mas eu não vou me pegar isso aí hoje, porque senão a gente fica aí 20 anos. Então, as mães cristãs têm a obrigação de ensinar essa questão da beleza do céu, da beleza do belo, do problema da feiura. Porque como é que a gente educa uma criança na questão moral? A gente educa dizendo que, ó, isso é bonito e isso é feio, não é verdade? Por quê? Porque a criança não vai entender, olha, filho, isso não é adequado para a sua idade. Não, isso é feio, isso é bonito. Mas, por quê? Porque se a criança vive num mundo bonito, ela vai conseguir ter a obediência muito mais aflorada do que se viver em um mundo extremamente feio, barulhento, como eu já disse. E a literatura ajuda muito nessa hora. Porque o que acontece, galera, quando a gente educa uma criança no mundo da beleza? A gente mostra para ela que há um referencial, algo para atingir. Então, quando vier as dificuldades da vida, porque a gente sabe que vem as dificuldades, o que acontece? A criança se acaba, ela tem um treco, ela não consegue lidar com aquilo. É aqueles adolescentes totalmente desobedientes, chatos, que querem morrer porque a menininha não respondeu eles no WhatsApp. Gente, essa é a realidade. Isso é a realidade que eu tô falando pra vocês, que eu toco todo dia. E aí, o que acontece com isso? A criança não aprende com as dificuldades da vida, porque ela não tem um referencial. Ela vai olhar, meu Deus do céu, acabou o todinho, vou morrer. Tipo, eu já ouvi isso, gente. Já ouvi isso. Acredite se quiser, entendeu? Por quê? Porque fui criado num mundo feio, num mundo barulhento, num mundo confuso, principalmente confuso. Criança de desordem moral vive num mundo confuso. É uma criança sem limites, é uma criança propensa à desobediência, à preguiça e tudo mais. E a literatura, ela ajuda muito nessa hora, tá? Vou falar de literatura, de histórias e tal, a partir pelo menos dos 5, desde a barriga, a leitura em voz alta, para a questão da consciência fonológica, desenvolvimento cognitivo, a questão de aprender a falar. A literatura é muito importante, mas eu tô falando de literatura agora tanto para adultos quanto para crianças. A Yara tinha colocado assim, isso não acontece num adulto desordenado? Acontece, Yara. Por isso que eu resolvi falar das crianças, porque eu sabia que havia esse comentário de que sim, tem muitos adultos imaturos na afetividade, que só vivem na sensibilidade. Vocês conhecem alguma pessoa que você fala alguma coisa, ela começa a chorar? Eu conheço. E aí você pega e digo assim, ela é totalmente fora da casinha. Não, ela, na verdade, ela não amadureceu a sensibilidade, ela não sabe guardar aquilo e fazer o juízo. Não, mas espera aí. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, uma criança criada sem beleza, uma criança preguiçosa, birrenta, sem limites. E nós precisamos exercer com a criança uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Deus deu para as mães, para os pais, para as pessoas que convivem com as crianças, que chama autoridade. Gente, isso é maravilhoso. Autoridade não é, olha só, peguem isso. Autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é o quê? É você dar todas as regras da vida da criança. Isso sim, isso não. Não, isso aí você caça a criança, acabou com a personalidade dela, você vai criar um mini você e não vai dar certo.
A autoridade, olha que belo. Até mudei a voz, vocês viram, até me acalmei, né? A autoridade é quando você dá segurança, confiança para o seu filho se desenvolver no mundo e que ele confie em você. Uma criança que confia nos pais é uma criança que vai dialogar, é uma criança que vai entender os problemas da vida, que vai enfrentar a bicicleta sem rodinha, porque se cair vai ter um colo para ir. Você entendeu? Por que você tem que exercer a autoridade? Porque é isso, porque dá segurança para a criança e porque sem autoridade ela começa a fazer juízo dela própria das coisas. E isso vai dar problema. Isso é lógico que vai dar problema. Lógico. Por quê? Porque uma criança de 10 anos não tem capacidade de decidir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é verdade ou não. E ele é obrigado por isso, por causa da falta dos pais. Olha que doentio isso. Pela falta de autoridade dos pais, as crianças acabam se tornando autoridade sobre a vida deles. E o quanto isso é destrutivo para a questão da alma, para a questão espiritual, para a questão moral, para tudo. É aquela criança que manda nos pais. Eu canso de ver isso, de criança mandando em pais. Gente, pelo amor de Deus. E eu vou dar um exemplo muito prático, bem sério. Eu atendo um menino de 15 anos, com problemas muito sérios. Ele acaba assediando as pessoas, ele agarra as pessoas em locais impróprios. Aí, depois de um episódio, fui chamar a mãe pra conversar, e aí sentamos, conversamos, e ela falou assim: ai, Theo, a culpa é minha. Aí eu olhei pra ela e falei assim: eu já imaginava, né, mas estava esperando a senhora dizer. Aí ela falou assim: ai, Theo, a culpa é minha, porque desde pequeno ele tem deficiência intelectual. Desde pequeno, quando chega alguém em casa, eu digo pra ele: você tem que abraçar, porque essa pessoa você tem que abraçar, porque as pessoas a gente abraça, porque não sei o quê. E aí, claro, obviamente, como ele tem deficiência intelectual, chegou a puberdade, ele sentiu alguns impulsos que não pôde controlar porque faltou ordem, e porque precisa da inteligência para ter ordem, ele não tem esse elemento. Ele acabou abraçando as pessoas de forma imprópria. Mas por quê? Mas porque a mãe condicionou ele a isso. Porque o autoritarismo, eles eram robozinhos. E a criança pode não querer. Deixa eu falar isso pros pais, queridas mães. A criança pode não querer, tá? Inclusive, o não querer é mais legal que o querer, porque o não querer dá a oportunidade que você tem de exercer autoridade. E exercer autoridade não é você assim, agora você vai e pronto. É você dar a confiança para ela. Eu separei um exemplo aqui, que é o exemplo da missa, tá? A maioria... Eu vou virar agora o pessoal católico, mas você que não é católico, transcenda e pense nisso. O que acontece? A missa, por exemplo, né? A criança, você tá pronta para ir na missa e a criança fala assim: mãe, eu não quero ir na missa. Lá pela idade dos 3, 4, dos 5, vamos pôr. Mãe, eu não quero ir na missa. Você tem duas opções. Eu vou dar duas, porque eu sou uma teó legalzinha, porque eu tô animada. Eu vou dar duas opções para você. A criança falou para você assim: mãe, eu não quero ir na missa hoje. A primeira opção. Você vai lá, você respira, você já tá pistola porque tinha acontecido alguma coisa, que ele não dormiu direito, que você passou a noite inteira em claro, você já tá pistola, você vai lá assim: menino, você vai na missa, e deu. Bota a criança no carro gritando, bota a criança no carro de qualquer jeito, você vai gritar com ela: não, você vai, pronto, você não tem querer. Isso eu mais escuto os pais: ele não tem querer. Ou a segunda opção é você parar o que você está fazendo, descer até o olhar da criança. E descer até o olhar da criança não é para se fazer autoridade, não. É para você desenvolver na criança uma das coisas mais preciosas do mundo para ela: a atenção. Então você desce até o olhar da criança para que ela preste atenção em você. E se ela estiver meio avoada, toque nela para que ela sinta que você está se referindo a ela. Toca nela, olha no fundo nos olhos dela e fala assim: filho, olha, eu sei que você quer brincar, eu sei que você quer continuar o que você está fazendo, mas a missa é a renovação do sacrifício de Jesus por nós. Todo domingo a gente precisa ir na missa porque Jesus está nos esperando e Ele nos ama muito. Ele ama você, Ele ama a mamãe, Ele ama o papai. Foi Ele que nos deu a vida e Ele está ansioso nos esperando. Você não fica ansioso quando o papai vem para casa? Você não fica esperando o papai ansioso? Então Jesus está nos esperando. Vamos lá, vamos na missa. E aí?
Me diga, qual que é a melhor opção? A primeira, o grito? Ou a segunda, que você deu uma catequese para o seu filho por 5 minutos bem administrado, prestando atenção nele? Então, galera, a gente precisa começar a prestar atenção nas situações dos nossos filhos. Porque aí, o que acontece? Você é o recurso, você vai dar uma autonomia para ele, a ponto de você falar assim: filho, tá combinado, né? Todo domingo você sabe que é isso, beleza. Aí, no próximo domingo, quando ele começar a encher o saco, você vai falar assim: filho, a gente não tinha combinado, a gente já tinha combinado. Sabe, você sabe, coloca a responsabilidade pra ele, joga a responsabilidade pra ele, diz assim: a gente tinha combinado, agora a gente vai, ponto, é isso aí. Sabe, você mesmo falou que ficava ansioso também, Jesus tá ansioso, tá te esperando, te amo, vambora. É isso, galera. Por quê? Porque os pais estão perdendo a atenção. Os pais estão perdendo a atenção e não ensinam as crianças a serem atentos. Você quer saber um grande exemplo? Olha só, vou ficar na missa, tá? Às vezes, olha só o que acontece. Você, naquele domingo, prometeu pra ele: filho, a gente vai no parquinho. Aí, chega a hora, aí você faz qualquer outra coisa, vai lavar roupa, vai estender não sei o que, faz lá. E aí você não esquece de levar ele no parquinho. Aí você quer botar ele no carro pra ir na missa e realmente ele vai brigar, e com razão, né? Se fosse nós, a gente também ia ficar pistola. Então, um dos momentos da atenção é a gente entender que a criança é outra pessoa e ela também tem as dificuldades, as frustrações dela. E é frustrante, você já tinha combinado com ela que quer levar ela no parquinho, agora você quer levar ela na missa. Então, a gente também precisa cuidar como os pais têm manejado essa questão dos comandos mal dados, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, sabe como é que você perde a autoridade? Porque eu espero que só tenham pais que tenham uma autoridade, a graça da autoridade. A graça de que que os seus filhos confiem em vocês para que eles se desenvolvam de forma segura. Sabe como é que os pais perdem a autoridade em 2 segundos? Quando eles dormem às 3 da tarde e você às 2h50 olhou para a sala e lembrou que eles não guardaram os brinquedos da brincadeira da manhã e você pede para 2h50 ele guardar os brinquedos. Não tem como. É a mesma coisa que eu chegar aqui numa live meia-noite e dar para vocês um texto do Machado de Assis, sei lá, do Camões, e dizer assim: leiam isso e decorem. Não tem, entendeu? Só que a gente quer que as crianças façam isso. A gente quer que as crianças, na hora que elas não têm capacidade, elas façam as coisas. Isso é lógico que ela não vai fazer. É lógico que ela não vai conseguir guardar os brinquedos. Ela tá com sono. Então você vai fazer o quê? Dar outra ordem para que você não perca a autoridade. Por mais que você tenha falado guarda os brinquedos, se você vê que não vai rolar, você dá outra ordem. Você fala assim: tá, tudo bem, não fala nada. Tudo bem, agora você vai pro quarto e vai dormir. Você não perdeu a autoridade, você só mudou a ordem, mas a figura da segurança, a figura da autoridade ainda continua sendo você, ainda que a ordem tenha mudado. Não precisa comentar assim: pomba, filho, você deveria ter feito isso, nananã. Ele não tá nem aí, ele não tem cabeça pra conseguir desenvolver isso ainda, esse juízo temerário. E aí, agora falando um pouco da ordem como virtude, a ordem, ela é totalmente interior, né? Como virtude para os adultos. E a raiz dela se dá na inteligência, em nós entendermos aquilo que é necessário ordenar os nossos sentidos, os nossos afetos, tudo isso para Cristo, mas também para que nós possamos manter a linha no dia a dia. E a ordem, como diz Santo Agostinho, ela é a raiz de muitas outras virtudes. E a ordem está junto com outra virtude que eu gosto muito, que é a questão da diligência, que é a virtude que mata a preguiça, que é a virtude que nos faz com que nós tivermos a ciência do nosso dever para que nós façamos bem. E eu acho muito bonito quando esses tempos eu li sobre a questão da ordem, que ordenar a vida é priorizar e subordinar essas atividades a modo. Você prioriza e aí você vê o que é melhor para que você possa se entregar plenamente em cada uma delas. Então a ordem não é só você colocar tudo o que você tem que fazer e as suas paixões em ordem. É você também conseguir transcender isso para sua vida e se entregar de forma inteira para as coisas. Porque não existe uma coisa mais maravilhosa no mundo de que ver uma mulher entregue
entregue na vida matrimonial, entregue na maternidade. Uma mãe que eu sei, gente, que não é fácil, tá? Eu falo tudo isso, não pensem que eu acho que seja fácil, eu acho que não é. Mas é possível sim, porque nós cremos em Cristo e Cristo é que muda e molda o nosso coração o tempo todo. Então, quando a gente fala realmente em ordem, em ordenar todas essas coisas, a gente precisa falar que Cristo é que modela, Cristo é que muda o nosso coração, é Ele é Ele que nos dá, é Ele que tira, é Ele que nos ensina a ser mais paciente, é Ele que nos ensina naquele momento da birra, naquele momento que você tá explodindo de TPM, né, mulheres? Aquele momento que a TPM tá pegada e que você quer explodir, você fala assim, Senhor, me ensina a dar um sorriso sincero. Não só um sorriso por dar, assim, mas aquele sorriso sincero, da alma. Porque nós temos aquele sorriso físico e nós temos aquele sorriso da alma também. Então nós temos que pedir realmente a graça de Deus para ter essa ordem. E quando eu falava lá da sensibilidade, vou voltar um pouquinho, o pessoal chegou novo, que eu vi que o pessoal ficou com bastante dúvida e achou bastante interessante. A questão da sensibilidade é a forma que nós pegamos o exterior e trazemos para o peito. É puramente sensível isso. E eu vou dar um exemplo na vida conjugal, para nós entendermos certinho a sensibilidade, a afetividade e a inteligência. O que acontece? Porque eu dei exemplo bastante de criança, eu vou dar um exemplo de adulto agora. Por exemplo, né? Às vezes o marido chega estressado, vou ter que jogar a bola para eles, né? Às vezes o marido chega estressado e começa a xingar a você, aí começa a te encher o saco e você fala, nossa, ele é um idiota. Por quê? Porque a primeira coisa, você pegou aquele estímulo ruim de que ele estava chato, trouxe pra cá, fez uma memória de tudo aquilo que você sente, daquilo que você, um rápido juízo e largou essa. Mas a inteligência vai fazer com que você pense 5 minutos depois, nossa, ele não é um idiota, ele só passou um momento ali estressado, mas ele não é idiota. E quando as pessoas enxergam isso, da diferença da sensibilidade, da afetividade, da inteligência, isso salva muitos casamentos. Por quê? Porque nós precisamos fazer o juízo dos nossos sentimentos. Mas espera aí, por exemplo, tá, mas eu não tô meio chata. O que tá acontecendo? Gente, isso é coisa de adulto, a gente precisa saber, nossa, eu tô na TPM, nossa, eu não tô legal, nossa, eu não dormi direito. Sabe, isso é vida adulta, isso não é ficar autoanálise, isso não é autoconhecimento, não, isso é a vida adulta. E quando nós nos doamos inteiramente pro outro, que a ordem nos dá essa graça de fazer as coisas plenas, entregue aquilo, nós precisamos também pensar realmente em como ser melhor. Porque eu acho que uma das maiores graças desse tempo e desse grupo é que a gente sempre convida as mulheres a pensarem em ser melhor o tempo todo. Por quê? Porque sendo melhor e aí usando a inteligência, porque as mulheres, eu acho que sempre ficam naquela linha tênue entre sensibilidade e afetividade. Porque às vezes nas treta é realmente muito difícil a mulher usar a inteligência. Se alguma mulher usa aqui, me avisa que eu vou dar um troféu. Porque às vezes a gente sente aquela raiva e aí a gente parece que junta tudo numa bola de neve e explode. Não passa nisso, não, peraí, eu não tô bem, vamos discutir depois e tal. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa fazer das nossas relações, claro, eu dei o exemplo conjugal, mas eu tô falando também de mãe e filho, uma relação saudável. Porque pensa naquela criança, se sempre você for ácida, você ficar se justificando o tempo todo. Quando eu falo de ordem, eu até anotei aqui, entra muito a questão dos temperamentos também nas crianças e nos adultos. E o que a gente mais vê hoje é as pessoas se justificando pelo temperamento, né? Nossa, o que eu vejo hoje, pelo amor de Deus, por exemplo, coléricos. Coléricos adoram falar, nossa, porque eu explodi porque eu sou colérico. Não, você explodiu porque você é desordenado. Porque você ainda não adquiriu a ordem como virtude. Por quê? Porque nos coléricos a ordem é uma virtude, mais virtude que para todos os outros. Porque ela é extraordinária, porque o ordinário dele já é desordenado, vamos dizer assim, né? Já é um explosivo, já é uma tendência mais a ser mais sensível e sentir as coisas mais puramente sensíveis, sem usar muita inteligência, vamos dizer assim.
E aí, o que acontece? A pessoa explode, aí a pessoa fala assim, Richelle, eu explodi porque eu sou colérica. Não, você explodiu porque você não desenvolveu isso ainda. E pra você tem um trabalho triplicamente dobrado, porque você precisa ir contra uma tendência, porque sem a virtude da ordem nós nos tornamos animais. Sem a virtude da ordem a gente não consegue nem totalmente, a gente não consegue, desculpa, nos conter as nossas tendências. A gente vira escravo da nossa vontade, a gente fica só na sensibilidade. Foi por isso que eu resolvi trazer um pouco da psiquiatria humana, para que a gente entendesse a virtude da ordem na prática. Porque o que é a virtude da ordem? É quando você fica só na sensibilidade, quando você é escravo das suas vontades, quando você é escravo das suas tendências, quando você só faz as coisas a partir de uma motivação, sabe? Sabe aqueles adultos que só fazem as coisas se tiver algo em troca? Pois então, a ordem é isso. E ordenar a alma a partir dessas faculdades humanas são imprescindíveis. E eu não sei quanto tempo de live tem, gente. Meu senhor. Meu Deus. Enfim, né? Vou finalizar, senão a chefe acaba o meu pescoço, né, Cássia? Mas assim. Então, falei dos temperamentos um pouquinho, né? Falei da importância de nós temperarmos ele, de nós entendermos a ordem como real dom de Deus, graça de Deus. E aí, crianças, então, voltando para as kids que eu amo, como é que a gente desenvolve a ordem interior nas crianças? Rapidamente. Porque a gente tá falando de adulto, a gente falou das 3 faculdades humanas, mas às vezes a criança tá com 3 anos e ela não tem capacidade da afetividade ainda. Como é que a gente faz com que ela seja ordenada? Pelo exterior. A chefe aí me puxando os cabelos, gente. Pelo exterior, pelo mundo. A criança desenvolve a ordem interior pelo exterior. Que é o que é? Onde é que entra? Onde é que entra a minha profissão? Onde é que entra a rotina? Onde entra as atividades específicas? Onde entra a organização da casa? Onde entra lugar para dormir? Onde entra lugar para comer? Aonde que ela precisa de uma ordem exterior? Gente, quando a gente fala em rotina, a gente não fala, olha, são 22h44, agora ele precisa estar ali de joelhos, porque às 22h45 ele tem que jantar. Não, não é isso, gente. A rotina é a questão de eles terem a ciência do dever. A ciência do dever. E isso é algo maravilhoso, porque sabe o que eles desenvolvem tendo a ciência do dever? A responsabilidade. A responsabilidade. E aí, é isso que eu te digo. A responsabilidade é um elemento que leva com que as crianças comecem a entender o papel delas no mundo. E aí entra as atividades, e aí entra bem essas coisas de rotina, tá? Prática eu vou falar na quarta-feira. E aí sexta eu e a Cássia vamos fazer umas perguntas e respostas. Mas vamos lá, deixa eu ver o comentário aqui. Pode sim, Verônica, pode assistir depois, eu vou deixar salvo por 24 horas e depois a gente vai postar no Telegram. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu me estendi só um pouquinho, com perdão aí. Mas tem muita coisa para falar sobre essas faculdades humanas, tem muita coisa para dizer sobre crianças. Eu sou perdidamente apaixonada, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Eu amo kids, eu amo o desenvolvimento de crianças, eu vejo a realização da minha vida, um apostolado mesmo, sempre foi. Desde o momento que eu decidi fazer terapia ocupacional, eu rezava para que fosse um apostolado e eu lembrava disso hoje. E eu rezo realmente para que Deus possa me conduzir. E uma coisa aqui que eu tinha esquecido rapidinho, ali da autoridade, é o quanto é importante a questão da confiança, tá, pais? Agora para finalizar mesmo, para não matar vocês. A confiança, gente, uma criança que confia num pai é uma criança que vai conseguir conversar sobre tudo. E não é ser confidente, é lógico, quando ficar adolescente a gente não conta muitas coisas pros pais.
mas a gente conta as pequenas, sabe? Não é maravilhoso você ter hoje uma pessoa que você possa contar? Eu vou dar a minha família, graças a Deus, é maravilhosa, assim. Geralmente, quando a gente tem uma decisão pra tomar, a gente faz uma live, uma chamada de vídeo entre 4, 5 pessoas. E esses dias a gente fez, assim, eu tava meio apertada, meio indecisa, a gente fez uma live e aquele consolo de Deus. Por quê? Porque eu confio neles, eu confio na ciência deles. E uma criança que confia no pai é uma criança que vai crescer segura, é uma criança que vai dormir sozinha, é uma criança que vai comer sozinha, é uma criança que vai tomar banho sozinha. Por quê? Porque, gente, quando eu vejo uma mãe que não dorme na cama com o marido há 5 anos, eu fico louca, louca. O pessoal que me conhece sabe, eu fico de cabelo em pé, eu digo misericórdia, eu fico com pena dos homens, queridos homens, eu sinto muita pena de vocês. Porque essas mulheres têm filho e acham que o mundo vira aquela criança e aquela criança fica naquela bolha eterna. Quando eu até mexo aí, a Thaís tá aí, que é doula, eu sempre mexo com as mães, Thaís, que a gente tem que cortar o cordão umbilical delas, porque fica ali grudado. Porque às vezes as crianças crescem e ficam com 2, 3 anos, elas não querem que as crianças sejam autônomas. Não existe nada melhor nesse mundo que você criar um cidadão para o céu. E o que é criar esse cidadão para o céu? É criar ele baseado nas virtudes, baseado nas situações da vida em que eles vão saber resolver com ou sem você. Melhor sem você ainda, para eles não tomarem uma dependência. Mas eu imagino o quanto maravilhoso deve ser um pai que olha para os filhos e fala assim: nossa, eu os criei bem, eles estão tomando boas decisões, eles são crianças obedientes. E crianças desordenadas são crianças totalmente tendenciadas a preguiça, como eu falei, a birra, a ser crianças mimadas. Nossa, se eu contar cada história para vocês que eu vejo dos meus pacientes ou das crianças. Para quem não sabe, eu já fiz pedagogia, já trabalhei em escola, minha família toda é pedagoga. A minha madrinha, ela é diretora de uma escola de educação infantil desde que eu me conheço por gente, e ela sempre fala que vai escrever um livro, A Culpa é das Mães. E eu falo que eu vou fazer o prefácio. Porque é assim, porque a gente vive num mundo de apego, mas não é uma criação com apego com a criança, aí tudo bem. É uma criação de apego dos pais. As mães se apegam demais aos filhos e não deixam eles crescer. E aí se torna aqueles bando de adolescente que não sabe nem fritar um ovo, que não sabe ir na esquina, que é dependente o tempo todo. E olha, eu creio que vocês, como mãe, com certeza não querem isso para os filhos de vocês. Vocês querem uma criança ordenada, e eu tô aqui para isso, tô aqui para ajudar vocês, para que a gente realmente faça uma geração. Eu sempre mexo com o pessoal, eu tenho que ajudar essas mães porque eu quero que os meus filhos brinquem com gente legal, interajam com gente legal. Então a gente precisa real, né, montar um exército de crianças bem desenvolvidas. Porque não existe nada pior do que se chegar no supermercado e ver uma criança se debatendo no chão. Você já viu isso? Eu já vi isso milhões de vezes. Aí eu olho e eu digo, não faz isso, não faz isso. Eu tenho que fechar os meus olhos e digo, não adianta. Porque aí que as mães, elas gritam junto, elas vão lá, vão junto a criança. Aí vira um fuzuê, daí elas dão atenção para aquela birra, e aí vem junto a 5 pessoas, e aí a criança tá ali se debatendo, e todo mundo aplaudindo. E eu digo, Senhor, misericórdia. Mas assim, pessoal, você já deve estar cansado de me ouvir, tá? Deixar vocês. Amanhã tem a Cássia, 6 horas da tarde, não percam, vai estar maravilhoso. Vou deixar a live salva. Vamos colocar no Telegram. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Como eu falei nisso, eu sou terapeuta ocupacional, sou consultora de rotina, trabalho com isso já, dou consultoria online. É uma graça de Deus, quero agradecer principalmente a Deus por esse tempo e a vocês também. Então, amanhã, 6 horas da tarde, temos um encontro marcado com a Cássia. Na quarta-feira, às 20 horas, comigo novamente, sinto muito. Na quinta-feira, às 6 da tarde, com a Cássia. E na sexta-feira, nós duas, tá? Muito obrigada, desculpe o passar dos horários, só 30 minutos, atrasei aí, chefe. Mas a gente vai conversando, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisar, eu tô à disposição.